Olá, boa noite. Lucas, Patilanches, Rafael, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando aí o casal tão esperado. Verônica, Crepes Supremos, boa noite. Manu, equipe, boa noite, Manu. Ó, chegaram. Boa noite, casal lindo que eu amo tanto. Boa Boa noite, Rafael. noite. Guardar um Oi, pouquinho, família pessoal, Anti-Trailer. desse jeito. Aguardar um pouquinho, esperar o pessoal chegar, tá? Mas, ó, a Verônica dando boa noite aí, Felipe Boa entrou noite. também, Boa noite, Verônica. Cacauzinha, ó, Cacauzinha dando Oi, coraçãozinho aí, gente, oi, boa noite. Karen. Ó, o Everton não perde uma, hein, Everton. Pô, legal, cara, muito bacana ver você aqui mais uma vez, Everton. Fica até o final, porque esse casal tem Renan. muito a Renan, entregar, a tá, galera tá Everton? chegando, Você hein? que tá começando aí, Renan Guimarães. É firmeza com a gente lá, em nosso braço lá. É, legal. Show de bola. Ó, Bonitinho. Larissa. Pô, o pessoal da Patilanche tá chegando em peso aí, hein? Larissa do nosso Dogão. Obrigado aí pela presença, Larissa. Boa noite. Crepe Supremo. Boa noite a todos. Me chamo Arlindo. Sou de Resende. Olha, a galera de longe, hein? Ih, legal aí. Show de bola. Ó, nosso Dogão entrou também. Everton, ó. Essa galera aqui é pesada, hein? Muita coisa. História maravilhosa. Renan Garante, estamos juntos. Show de bola. Esperando só mais um pouquinho pra gente iniciar. Mais um minutinho aí só pra galera chegar, tá? O Instagram ainda tá entregando ainda. Sacolé Gourmet da Vivi. Muito boa noite, gente. Ficamos muito felizes em estar dividindo aí um pouco mais da nossa experiência, né? Com vocês. Paula, minha irmã querida, obrigado, irmã. E Nayara, bem-vinda, boa noite. Então, assim, eu acho que uma vez, o Emerson, Paty, eu ouvi dizer que a gente tem que transbordar, né? Transbordar, e eu não sabia o que, que eu tinha que transbordar, porque eu não tenho dinheiro em abundância para poder transbordar. E aí eu tive a oportunidade de fala, pedi, e o palestrante falou: transborda o que você tiver, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está transbordando o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento. Então, assim, Verdade. muito feliz aí por vocês. Jean, boa noite, Jean. Jean Guimarães. Então a É, gente vai iniciar. já é nosso. Legal, legal, parabéns aí. Galera da Patilantes aí, Nova Iguaçu, em peso. Então, vou me apresentar, porque algumas pessoas aqui vieram, né, por intermédio de vocês. Meu nome é Rafael Figueira, sou hoje CIO da Up Fábrica de Trailer, 8 anos nesse mercado de fabricação de trailer. Somos uma serralheria específica, né, especializada. A gente só fabrica food trailer, né? A gente não fabrica portão, telhado, outras coisas. Né? Hoje nossa equipe está aí com 10 pessoas, tanto dentro do escritório quanto no operacional, né? E temos hoje mais de 500 projetos entregues, sendo aí Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, obviamente, que é o maior estado, né? O estado que tem mais food truck nosso, São Paulo e Paraná. E Minas Gerais também. Joelson, boa noite. Doutora Fernanda, boa noite. Vamos com tudo, gente. A parte deu uma segue rapidinho aqui, mas já tá voltando já. Não tem problema, não. Eu vou fazer uma breve apresentação desse casal, que eu sou suspeito a falar, porque eu admiro tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Ele não gosta muito que fale, eu nem perguntei se eu podia ou não falar, mas o Emerson, ele é pastor. Então, É, assim, ele tem uma energia maravilhosa, tá, gente? Então, quando a gente conversa, é maravilhoso conversar com a família. É uma família muito unida. Tá? Hoje não está aqui o Jonathan e o Rodrigo, mas completam esse time, o time principal, porque tem muito mais gente, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente conversa sobre o projeto de trailer, isso e aquilo, que são os quatro, é maravilhoso. Pode perguntar a eles, eu fico parado assim, ó, fico só olhando como que eles não brigam, né? E aquela discussão, mas a discussão sadia de faz isso, faz aquilo, e o Emerson tá ali sempre
né? Apaziguando as coisas, é assim, é assado, vamos tentar desse jeito, vamos tentar daquele jeito. Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por essa família. Parabéns pela família de vocês. Vou começar já com a primeira pergunta, já que já vai ser aquela apresentação para o pessoal que não conhece vocês. Paty Lanche, Paty, né, Patrícia e Emerson, como tudo começou, tá? Hoje eles têm, gente, 25 anos nesse negócio, tá? O Paty Lanches existe há 25 anos, mas eu quero saber como tudo começou, como é que foi lá atrás? Conta pra gente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Patrícia. Boa noite, gente. Meu nome é Emerson. E eu vou deixar as damas, né, falarem primeiro, até porque a Paty Lanches tem uma história muito, sabe, muito linda, muito bacana. E essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado, ela deu o pontapé inicial a isso aí. Foi muito bom. E agora ela vai contar um pouquinho dessa história aí para vocês. Vamos lá, gente. Começamos há 25 anos atrás. Eu tinha 16, recém-casada, né? Tinha acho que 8 meses de casada, 9. E meu irmão tinha 15 anos, né? Somos 3 irmãos, só que o outro era mais novinho um pouco. Meu pai é estofador, né? Ele forra sofá, cadeira, essas coisas. E uma senhora. Na época, ela conversou com ele, que queria forrar o sofá dela, mas ela não tinha condições financeiras de pagar, né? E só que ela disse que tinha uma barraquinha de hambúrguer, de lanche, né? Que assim, não era tão nova, mas se ele aceitaria como forma de pagamento. Aí ele fez o sofá dela e aceitou essa barraquinha que ficou lá no quintal de casa da minha mãe lá. E até que meu pai chamou a minha e meu irmão, né, o de 15 anos, Rodrigo, para poder perguntar se a gente queria essa barraquinha para a gente ganhar o nosso dinheiro, né? Em nenhum momento ele falou assim, ó, vocês trabalham para mim, não. Ele falou, ó, tem uma barraquinha ali parada, vocês querem trabalhar? Na época eu fiquei assim, porque eu tinha muita vergonha, mas eu falei, vambora. Aí meu irmão aceitou, eu também, né? Meu pai ajudou a gente lá para poder comprar as coisas, né? Para poder trabalhar. E assim a gente começou, né? Na época começou só eu e ele, meu esposo trabalhava, né, fora. E foi bem difícil, bem difícil. Vendíamos um X-tudo por noite. Um. Vendíamos um. E temos esse cliente até hoje. Até E, hoje. e Paty, como é que não desanima? Abrir, né? Que dá mau trabalho abrir, insumo, isso e aquilo. A gente faz uma ideia de que a gente vai vender lá no início, né? 20, 30, 40, e aí vende um. Como é que não desanima com. Vendia um X-tudo por noite. Confesso que era bem difícil. Por várias vezes eu olhava para ele, meu irmão, né? Meu irmão olhava para mim e ficava, e aí? Não, vamos tentar. Vamos tentar. Mesmo porque a gente sempre esperava esse cliente. Porque como ele trabalhava com negócio de van, na época, então, no final, quando ele encerrava lá o trabalho dele, de dirigir, ele lá comprava o lanche. Entendeu? Então, querendo ou não, ele também incentivou a gente, né? Então, a gente Pô, ficava lá que até legal. ele chegar, no finalzinho da noite. Aí ele pegava o lanche dele, comprava e ia embora, né? Cara, que legal. Ó, vou agradecer aqui a galera que tá entrando depois. Ó, o Pedro tá assistindo. Pedro, um grande abraço do tio. Priscila, King Lanches, Veiga Burger, Fabiola, Mabi, Gisele, Gisele Sena. Gisele. Ó, a Gisele é amiga em comum, tá? Ela É. é minha amiga também. É, eu já comprei muito material com ela lá quando ela Ai, Gisele, trabalhava. maravilhosa. Isso, Alessandra, Renan, Achei aqui Seropédica, Léo Fraga. Que legal. Petra Galera Rodrigo, boa. Lobato, galera, muita gente, não vai dar para dar boa noite para todo mundo, mas muito obrigado aí pela presença de vocês, King Lanche, pessoal lá de Coelho Neto, Gisele Sena, meu casal, inspiração no trabalho, no amor, no servir, amo. Eu também, tá, ô Gisele? Dia. Bruno, trabalha com a gente lá, Daniele, Gabriel, A chequinha Barcelos, seropédica, maravilhosos. lindos, Gabi Barcelos, ó, achei, A chequinha seropédica, acha aqui maravilhosos. seropédica, isso, são fenomenais, Top, são mesmo, super maravilhosos. concordo. Então vamos continuar aqui. Então, lá no início, quem começou foi o Rodrigo. Aí, como é que o Jonathan entrou
E depois me fala também como que o Emerson, em algum momento, largou a carteira assinada e fechou aí com a equipe para poder certamente expandir, né? Me conta aí como é que foi isso. O Jontas veio depois, né? Depois que a gente continuou, né? Eu e o Rodrigo, a gente decidiu não parar. Comprávamos uma latinha de milho desse tamanho, uma de ervilha, sobrava ainda. Era meia dúzia de pão, de pãezinho, só de hambúrguer. Mas a gente ficava lá, a noite toda. Ficava lá a noite toda. Mas a gente, não, não é possível, vai dar certo, vai dar certo. Enfim, deu certo, né? Até que a gente começou a vender um pouco mais, porque esse rapaz já foi trazendo um amigo dele, aí um amigo vai trazendo um outro amigo, demorou um pouquinho, mas foi indo, né? É aquilo, né? A gente persistiu, a gente não desistiu, né? Isso é muito importante. Aí depois o Jonatas veio, ajudava a gente ali também. Até porque, desculpa interromper a parte, até porque o movimento aumentou, né, Rafael? Sim. Então, assim, de um x-tudo por noite, passou a vender 5. Pô, que... É, hoje a gente falando em cima do volume de vocês é muito pouco, mas de 1 para 5 naquela época multiplicou por 5 é é, muita coisa, né? então aumentou muito o volume de venda, então tiveram que trazer os Jontas para poder ajudar, entendeu? Então, Legal. eu E lembro, vocês começaram só com lanche, né? Só com hambúrguer, não é isso? Era só hambúrguer, hambúrguer cachorro quente. E já era Patilanche naquela época? Não, não, não era não. Não tinha Não. nome? Não, não tinha nome. Aí, como a gente era tudo gordinho, aí era a barraca dos gordinhos. Só que na praça já tinha um outro também, então confundia. Entendi. Entendeu? Confundia. E Aí quando. vocês começaram na praça ali do quilômetro 32, aquela praça ali onde vocês têm até hoje o trailer, E correto? era em frente, era em frente, na realidade, era em frente a um banco, que era de frente para. Em frente ao mercado, fechado, né? o Que antigo tinha... mercado. Isso. Que é na praça ali também, mas era do outro lado da estrada. Era um lugar muito insalubre, porque quando chovia, eles ficavam com água na canela para trabalhar, literalmente com água na canela. Preparava os lanches com água na canela, em cima de pallet. Assim, era uma dificuldade muito grande. Quem acompanha a Pati Lanche desde o início vai lembrar dessa história. E o Jonas ele veio nesse momento ainda muito novinho, né? Para agregar. Então é muito engraçado, tem algumas histórias curiosas que não tinha freezer, não tinha estrutura nenhuma. E o Jonas ele pegava aquelas garrafas de gelo de 2 litros. Eu lembro disso e ficava quebrando ali. E era uma briga. Rodrigo e Jonas era uma briga, porque o Jonas às vezes esquecia de botar o gelo para fazer e o Rodrigo brigava com ele. Era uma confusão. Ou Confusão. seja, o Rodrigo, ele já é aquele cara brabo desde sempre, né? Desde sempre. Rodrigo, te amo, tá? Não sei se tu tá assistindo aí, se vai assistir depois, mas eu te amo, tu sabe disso, né? Eu tenho essa permissão de falar isso, né? E aí, vamos lá. Então, começou com essa barraca, que foi o pai de vocês que doou para vocês. E aí, como é que foi? Depois veio o trailer, aí me conta que aí... Vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Hoje eles têm vários pontos de venda, graças a Deus. Hoje eles estão no quilômetro 32, estão abrindo no quilômetro 40, 49 Seropédica. Então, assim, Pati Lanches da Rio São Paulo, da Vinda Brasil até a Dutra, é Pati Lanches, Ô, né? glória. Na praça ali. Não tô exagerando. Não, Não, é eu tô verdade. falando quando eu vou para São Paulo, eu passo e eu fico ali, É. pô, torcendo, né? Fico ali vibrando, né? Então, assim, lá em Seropédica, só para vocês terem noção, tá vendendo tanto que eles estão com 2 trailers lá, fora o trailer que também faz evento. Então, assim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, mas aí eu quero saber em qual momento. Ainda tem a loja, né? Em qual momento chegou a loja? Conta um pouco dessa história aí, como é que foi. Não, aí o que eu vou falar? Porque aí depois ele vai ter que falar, porque esse doido aqui, eu vou te falar uma coisa, né? Porque assim, a gente sempre trabalhou, né? A gente ficou trabalhando, meus irmãos, né? E ele até que teve uma época que ele foi mandado embora do serviço, né? Nessa época, mandado embora, você sabe? Não, você foi mandado embora. Mandando embora. Foi mandado embora. Foi aí que ele se juntou a gente. Rapidinho, Deus fecha uma porta e abre uma janela gigante, né, Emerson? De Literalmente. verdade. Foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha muita resistência com essa questão de comércio informal, né?
trabalho informal, era muito focado na CLT, porque teoricamente aquilo me dava uma segurança, né? E, então era a minha vida aquilo ali, eu estava adaptado àquilo ali, e eu até fiz a parte passar por alguns desafios, porque às vezes eu chegava, trabalhava na empresa que eu chegava 11 horas da noite, 11h30, e como nós éramos recém-casados, eu já chegava, parava o carro da empresa, falava, ó, Paty, vamos embora, porque tem que ir para casa e tal. E às vezes ela tinha que largar o trabalho lá, largar a barraquinha, deixar o Rodrigo lá sozinho com os Jontas e ir embora comigo, porque eu não tinha minha mente aberta para aquilo ali ainda. Entendeu? Então, assim, às vezes eu fiz ela passar por um processo até difícil no início. Depois eu fui amadurecendo e fui acompanhando, mas foi muito difícil. No início foi muito difícil para eu entender, para aceitar. Então, nada é fácil, né? Às vezes hoje vê a jornada, mas as pessoas não têm noção de como foi os bastidores, sabe? A história. Olha, eu fico muito feliz de você abrir esse ponto, tá? Porque isso não é uma coisa só de vocês. Então, outras pessoas vivem isso, né? A falta de apoio ali no início, sobretudo no Sim, início. É muito fácil você apoiar algo que está dando certo, né, cara? Agora, exatamente. é difícil você apoiar algo que está ali começando, que você não sabe se vai dar certo. Então, É assim, verdade. complicado. Então, fico muito feliz de você estar abrindo esse precedente aí. Vou aproveitar aqui, ó. Gisele, um orgulho de ver o sucesso, Rafael. Deus continue abençoando vocês. Cara, pra quem não sabe, a Gisele, ela vendia ferro, tá? Lá atrás. E eu, quando tava começando, eu comprava ferro com ela. E assim, a gente conversava bastante. Então, aquele momento ali, igual você acabou de citar, Emerson, ela ouviu muito eu falar: caramba, tô preocupado, não sei como é que vai ser, não tem dinheiro, parece que não tem dinheiro para aquilo, porque é o início, né? Não é Então, assim, fácil. Gisele viu o início, ela, né? E assim, de fato, é desse jeito, né? Professor Casimiro, boa noite, Juninho, Sabor de Dona, Ô, Sabores de Dona, querido Matheus, Delção. Elaine, W. Andrade, Medina, Talita Medina, Eita, Zildinha, muito boa noite, gente. Tatãoli, Tatãoli, Cíntia Oliveira, boa noite. Cíntia Martins Rocha, minha esposa, boa noite. Léo Fraga, ô, Léo. sabor de dona aqui, ó. Vamos lá. Léo Fraga falou: seres humanos incríveis, família abençoadíssima, super concordo. Ô, Léo Fraga, abençoadão. Léo Fraga do Mister Gula. É mesmo, Gente que legal, finíssima, gente. queridão. Léo, tá com saudade, hein, Léo? Cadê a gente sozinho lá com o fio lá, ó? Sabor Léo e dona, Guedes. sem dúvida, nossos pastores são nossa inspiração. A história deles é incrível, com certeza. Gente, é isso. Vamos continuar aqui. Fala pra gente então aí, né, dando continuidade, como que entrou a loja na vida de vocês. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Tá? Isso é bem impactante porque vai ajudar quem está ali tomando decisão e tudo mais. Eu quero a resposta bem sincera do mundo, tranquilo, tá, gente? Hoje, se fosse começar a parte lanche novamente, montaria uma loja, compraria um trailer, como é que seria a parte lanche se fosse começar hoje? Rafael, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no tempo, À vontade. só para falar um pouco a respeito da minha introdução na parte lanche. Sim. Né? Eu tinha sido mandado embora, né, da empresa, tinha sido demitido, e numa situação muito complicada na época, foi muito difícil. A gente estava com o nosso filho com pouco tempo de nascido, foi uma situação muito complicada. O Gabriel era novinho, recém-nascido, Gabriel. E eu falei, bem, eu não tenho outra opção, né? Aí eu falei, vou encarar. Só que a Parte Lanche já estava numa outra fase. A Parte Lanche já estava dando um movimento razoável, sabe? A gente já estava já num nível bacana, já tinha alcançado, sabe? O movimento realmente já estava bom. E eu me recordo que quando eu comecei já na área da administração ali, né? Eu era o caixa, ficava ali organizando o dinheiro. E eu comecei a perceber que eles não tinham muito controle daquilo ali. É aquele modelo de negócio de que você trabalha a semana toda, no domingo, divide o que entrou para os dois sócios e está tudo certo. E na terça-feira começa de novo. Eu acho que talvez essa seja a realidade de muitos, né? Assim, a gente não prospecta o futuro, não pensa no futuro, não planeja, sabe? Porque às vezes a gente acredita que não tem potencial, que é só aquilo ali. E o mundo, sabe, se resume aquilo ali. Mas não é bem assim. Eu comecei a perceber que tinha um potencial e tinha um volume de venda, que por mais que não fosse
é muito se comparado a hoje, era um volume de venda bom. E eu comecei a fazer um caixa 2, cara. Olha que loucura. Eu fiz um caixa 2 na Patilanche. E assim, eu durante uns 2 ou 3 meses eu guardei o valor escondido deles. Ninguém sabia. Não, ninguém sabia. Loucura, cara, loucura. Poderia até ter sido preso. Loucura. Loucura. E esse nosso primeiro cliente, cara, o Gerleno, beijão no seu coração, meu amigo, queridão nosso, ele percebeu, cara, isso eu tô falando, Rafael, de acho que 7, 8 anos depois, cara. 7 anos depois. Tô falando de 7 anos depois. E ele é muito querido, ele observou um buraco nessa barraca que nós tínhamos. A gente já tinha trocado a barraca, tinha uma barraca um pouquinho melhor, porque na realidade, a barraquinha que o nosso sogro deu não era de hambúrguer, era de angu à baiana, cara. Caramba. Era aquela barraquinha que tinha um buraco no meio. Aí tinha que, Entendi. Sei. tinha que botar uma chapa ali para tampar o buraco. Que Era, aquele buraco pra colocar a panela, né? é isso aí. E botava a barraca ali, a chapa, perdão, para tampar aquele buraco ali. E ele falou, ó, tem um buraco aí, cara, na barraca de vocês. Toma cuidado. Pô, vocês precisam trocar, né? A barraca, comprar uma nova. E aí começou aquela correria. Cadê o dinheiro? Porque dividia o dinheiro, a Paty comprava as coisas dela, o Rodrigo ia para Campo Grande, comprava os tênis dele, Celular zero. celular, tênis e tava Rodrigo, ok dinheiro. Rodrigo, eu vou te dar direito de defesa, tá, Rodrigo? Fica tranquilo. E era desse jeito. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho um valor aqui guardado, mas como é que eu falo para eles que eu guardei esse valor escondido? Aí eu fiquei muito tenso, mas enfim, criei coragem, chamei a Paty e o Rodrigo lá em casa, no quarto. A gente Assim, pulou de alegria. chamei eles lá no quarto e falei, ó, vocês me perdoem, mas eu fiz isso aqui pensando na melhoria, no crescimento. Se vocês não concordarem, pode me dispensar, me manda embora e eu vou entender, tá tudo certo. Mas quando eu abri para eles o valor que tinha, e assim, eles entenderam e ficaram felizes, sabe? A gente ali se alegrou, né? Porque, poxa, caramba, que legal, a gente tem potencial. E era exatamente o valor que custava essa nova barraca, cara. Era exatamente o valor que a gente precisava para comprar, para adquirir essa nova barraca. Então foi ali que tudo começou. Foi. Aí ali eu entrei de cabeça no negócio, comecei a agregar um pouco, contribuir, né, com eles, e a gente começou a se organizar um pouquinho mais. Aí a Patilanche foi tomando outro rumo. Aí depois a gente trocamos a barraca num trailer, aqueles trailers antigos da Kibon, não sei se você vai lembrar, aqueles Sei, trailers de fibra. Tudo bem, mas sei. era uma briga, tá? Arredondadinho com aquele. Era Lembra? bacana. Era uma briga, porque a gente não queria sair daquilo ali. E ele, vocês têm que pensar mais alto, que não sei o quê. Não, isso aqui tá bom. Ó, era uma briga, tá? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Essa briga não mudou, a gente continua brigando bastante, graças a Deus por isso, né? Porque essa briga nos dá limite. Agora conta pra gente, ainda tem caixa 2? Então, hoje não. Hoje não. Até pouco tempo teve, tá? Até pouco tempo teve. Até uns 2 ou 3 anos atrás eu fiz um caixa 2 e época de Natal, fim de ano é muito complicado pra gente. Foi mesmo. É, Foi. é muito difícil pra gente, né? Porque vem as despesas de fim de ano, a gente fica fechado alguns dias por causa das festas, 13º de pessoal, é o evento que a Paty gosta de fazer, e a gente não sabia como pagaria as despesas. Aí foi onde eu chamei eles de novo e falei, ó, tô com caixa 2 aqui, que eu acho que vai suprir essas despesas Falei, aí. você não vai fazer mais isso, você passar do coração. E- Então, esse caixa 2 é muita história, é muito bacana isso. Hoje, esse caixa 2 já é legalizado. Já, hoje o caixa 2 é Agora o caixa 2 legalizado. legalizado. Hoje, quem faz esse caixa 2 é minha sogra, que ela ajuda muito a gente ali. Né? Final de semana, ela fica no caixa ali, liberando os entregadores, e ela que hoje faz esse caixa 2 pra gente lá, legalizado, tá? Hoje é legalizado. Agora conta pra gente. Começou vendendo um hambúrguer na noite. E hoje tem quantos funcionários Patilanche? Conta pra gente. Aproximadamente. Ah, Mais ou menos 60. 60. Gente, 60. nosso time tá bem grande, graças a Deus. quantos trailers? Ih, Rafael. Pegou, hein? Vamos começar. 4, né? Ó, a gente tem a operação de açaí, 5. a operação de açaí no 32, o food truck na praça ali também em cima, tem o food truck do evento,
tem o food truck de Seropédica e você tem que entregar um pra gente agora. Então, Quer mas tem sair? dois em Seropédica, né? Não, Seropédica, um é o food truck e o outro é a operação do delivery. É. Não é em food truck. É no é uma Entendi. outro E tem a espaço. operação do 40 também, que conta ali bastante coisa, né? Que É, tá, a operação do 40, gente, ainda está em andamento, tá. tá? Eles pegaram um terreno maravilhoso do lado ali da Drogaria atual. drogaria atual, né? Ali, né? É, drogaria atual. Perto do Quem Zona vai. Rural ali, drogaria atual, aquele miolo ali. Isso. Quem vai para Seropédica, do lado direito, eles colocaram uns containers amarelos, uma É, lona. Já já está inaugurando. em breve. Estarei presente na Se inauguração, Deus porque quiser. não é porque colocou o container que eu vou ficar triste. Pelo contrário, quando Não. eles Ah, mas o decidirem food truck vai bater o pra lá martelo que Vai. ia ser também. Os container, food eu falei trucks vão assim. pra lá. Lembra disso? Eu falei, faz o que for melhor para Patilanches. E é desse jeito. Se o container foi a melhor opção naquele momento ali, vamos colocar container. E depois vem trailer, Ah, é, enfim. ainda tem o food E truck. já tem mais um encomendado lá, já já vai sair Nunca da vi também, fábrica. tem o food truck É. alto depósito lá. Ah, é verdade. Ainda tem um food truck lá que serve como É, depósito. Renan. É, o Renan lembrou aí. É verdade. Então, assim, a gente tá E com ainda essa. tem a loja, né? E aí tem a história da loja, Rafael. A história da loja é uma loucura, né? A história da loja, eu acredito que foi uma das maiores loucuras que nós fizemos. Assim, foi realmente algo sobrenatural nas nossas vidas, foi uma bênção de Deus. A gente vinha de uma pandemia e, apesar da gente saber, né, que foi uma crise mundial, foi algo muito, muito difícil, muito triste. Mas a gente, no momento da pandemia, foi um dos momentos que a Patilanche cresceu, a Patilanche dobrou de tamanho. Através da dificuldade, a gente soube se reinventar. Eu acredito que isso é um ponto bom para aqueles que têm a intenção de empreender, que querem, ou até que estão enfrentando uma dificuldade agora. Eu acho que isso vai ficar legal. Na pandemia, nós ficamos, acho que quase 15 dias, né? Quase 15 dias parados, sem saber o que fazer. E a Eu gente fiquei 65. Caramba. E a É. gente ficou mais ou menos uns 15 dias. E a gente se reunia aqui em casa, no nosso quintal, e a gente fazia o nosso culto, né? Com a nossa família ali. E Deus, ele foi nos orientando, sabe? Eu posso dizer que foi Deus mesmo que nos orientou. E a gente, naquele momento de dificuldade, a gente teve a iniciativa de montar uma loja só para delivery, só para delivery. Então, deu certo. A gente, perto de casa mesmo, a gente alugou uma loja pequena, montou uma estrutura, sabe, para delivery, bem simples ali, e separamos a operação. Porque delivery podia funcionar, né? O Sim. presencial não. Então, o food truck na praça ficou com um movimento bem limitado, não podia botar cadeira, mesa, nada disso. Só podia retirar lá. E o delivery começou a crescer. Eu lembro que na época nós tínhamos 6 motoboys, dobramos o número de motoboys. A gente tinha na época 17 colaboradores, fomos para mais de 30. Na época ali a gente na pandemia dobrou de tamanho, literalmente, e conseguimos passar por aquele momento difícil, sabe? Assim, a gente agradece muito a Deus por ter nos sustentado, a família, os clientes também, porque, sabe, a gente tem aqui clientes que são mais chegados que irmãos, sabe? A gente valoriza muito isso e clientes nossos aqui têm muito valor. E em 2021, depois que a gente estava se estruturando, veio a opção da loja. Nós fomos procurados por uma família daqui mesmo, mas eles tinham a intenção de alugar a loja, né? Eu, na realidade, nem estava presente, cara, para te ser sincero. Eu estava indo resolver um assunto, quando eu cheguei lá, estava Pátio Rodrigues Jontas, escondido de mim, fazendo as coisas por trás de mim, sabe? Fazendo as coisas por Mentira. trás de mim. Aí eu peguei eles no flagra, cara. Eu tava saindo, a Paty acorda mais cedo, eu tava saindo, peguei eles lá. Falei, o que vocês estão fazendo aí? Eles já nem conversando ali, né? Aí, não, ele quer alugar a loja pra gente, a gente Não vai quer que alugar, não vai quer a alugar, não. loja. Aí eu falei, não, cara, alugar não tem como alugar. Não tem como. Aí eu ficava imaginando muito para alugar uma loja. A gente já tinha uma lojinha alugada, mal ou bem era pequena, não tinha tanta estrutura, mas estava funcionando. Aí você tirar uma estrutura que está pronta e iniciar uma outra estrutura era um custo muito alto para você continuar no aluguel. Mas como é que você compra um imóvel sem ter dinheiro? Porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, literalmente nada. E eu tinha na época um carro, nós tínhamos um carro, era um sonho nosso ter uma picape. E Deus realizou esse nosso sonho.
E como a gente já tinha o sonho realizado, eu fiz uma proposta para o dono da loja, dando o carro como entrada. E interessante, a coisa é tão de Deus que o meu carro tinha 20 e poucas parcelas ainda, cara. Não estava nem quitado. Mas Deus tocou no coração lá do dono, ele aceitou o carro como entrada e me deu 24 meses para quitar a loja. Cara, Dois que anos para legal. quitar a loja. Então, assim, foi algo de Deus mesmo. E a gente entrou, sabe, de cabeça, mergulhou. Mas é interessante, eu tinha uma ideia do que seria, né? Na realidade, era um prédio, tinha duas lojas. E eu imaginei assim: vamos montar o delivery, que a minha mente estava no delivery, e o outro a gente cria uma área comum para os entregadores, um sofá, uma televisão, ficarem mais acomodados ali. Aí o Rodrigo e o Jontas, eles são um pouco desligados das coisas. Sabe quando que eles foram aparecer lá? 15 dias depois. 15 dias depois eles foram aparecer lá. E eu já tinha comprado piso, já estava começando a colocar piso na ideia que eu tinha. Rafael, 4 horas da manhã, eu, Rodrigo e Jotas, brigando lá dentro da loja e a Paty chorando na calçada. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Eu, Rodrigo e Jota, lá dentro da loja de madrugada, discutindo. Não, porque vai ser assim, vai ser assado. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E a Paty não aguentou, ficou na calçada, ela chorando, tadinha. E ela chorava, e ela chorava, e a gente lá discutindo, para saber o que fazer, como seria a loja. Enfim, Rodrigo e Jonas tiveram uma ideia melhor que a minha, muito melhor que a minha. E eu naquele momento eu entendi, eu falei, poxa, realmente a ideia desse cara é boa, a ideia é melhor que a minha, eu vou abraçar isso aí. E eu falei para eles, ó, vocês podem ir embora, não precisa mais aparecer aqui, deixa comigo, eu vou tocar essa obra aqui. Só quero vocês aqui no final. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Eles foram embora realmente, passava lá em frente, nem parava. Passava Ó, lá em frente. para quem chegou agora, o Emerson e a Paty tem outras duas pessoas que formam a equipe Paty Lanche da equipe principal, né? Ali os fundadores da É, Paty Ria. Lanche, que são os irmãos da Paty, né? Que é o Rodrigo e o Jonathan. Então, assim, toda a parte ali de decisão são os quatro que conversam. E assim, eu falei no início, quem não ouviu, é maravilhoso, porque eles discutem, 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 chega no final, eles conseguem chegar no consenso, Sim, todo mundo se sim. abraça, tem uma energia maravilhosa. Mas para quem não conhece, eu no primeiro momento eu até me assustei, mas aí eu lembro do Emerson falando na primeira vez, ele, ó, pode ficar tranquilo que é assim mesmo, tá tudo bem, daqui a pouco a gente se acerta. E eles brigam, 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 discutem, né? E aí depois fica tudo bem e parece que nada aconteceu, chegam num consenso e é uma energia maravilhosa, E né? isso traz equilíbrio, né, Rafael? Sim, porque cada um pensa de um jeito, é uma equipe Exatamente. multidisciplinar, né? Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui. A Valk Lanches colocou aqui, vocês são inspiração demais, realmente, são maravilhosos. Tem o Kleber Otoniel. Sou de Pernambuco, sou proprietário da Chocolate Quente da Poli e adoro suas lives. São histórias que nos incentivam a crescer mais e Isso mais. Não, que com bom. certeza Um agradeço aí abração aí. o retorno, o feedback de tão longe aí. Depois, equipe, vamos chamar aí o Kleber, quero conhecer mais aí do negócio dele. Lobato, Ria. falando aí que vocês são os melhores. Kelly, Grace, Gabi, Anderson, Márcia Seara, Alan, Fernando, o nosso Dogão falou aí também. O Gui tá Renan junto com a lembrou aí gente lá do na nossa equipe lá também. Braço forte lá. Chocolate Quente da Poli, mais uma vez falou com a gente aí. Gente, boa noite. Aqui, ó, a Kelly falando onde foi choro hoje é alegria, é isso aí, ó. Kelly também Kelly, falando Deus é maravilhosa. perfeito. Ó, a Keline falando aí com vocês, ó, maravilhosa, realmente A concordo. Ria. Ó, Gabriele A Ria. Alves, é um pelo outro, eu acho muito legal isso, realmente. Jader falando aí, parabéns, história linda. Realmente a história deles é maravilhosa e por isso que eu quis trazer aqui, né? Eu lembro, o Emerson, aquela vez a gente conversando lá embaixo da árvore, lá, a gente conversou muito, né? Foi. Tanto eu falei muito da minha história, você também. E ali a gente se conectou bastante e quando a gente falou de Mãe. live, eu logo lembrei de vocês, porque assim, cara, a história de vocês é maravilhosa. Um dia, lá atrás, vendeu um hambúrguer. Pensa se vocês, lá atrás, tivesse desistido porque estava vendendo um hambúrguer, né? Hoje,
não estaria aí com essa potência, né, depois de 25 anos. E assim, muita gente acha que, pô, já tem, né, tem bastante coisa, né, graças a Deus eles estão, mas não sabe o que passou lá atrás, Verdade, né? Então a gente verdade. está agora chegando aí na metade da live. Parabéns, história linda, ó, ex-patroa preferida ali, ó, coisa Ania, linda aí, ó. Legal. Agora, É, e eu queria perguntar o seguinte, né? Vocês hoje estão aí, né? Um monte de trailer, né? A loja cresceram, dobrou, agora já dobrou de novo, né? São 60 funcionários aproximadamente. Eu queria saber o seguinte: vocês tiveram ajuda de alguém, algum mentor, algum consultor? Como é que foi isso? ó Deus. Rafael, a gente não fala isso por orgulho ou por nenhum outro motivo, não, tá? A gente fala que nós não tivemos ajuda de nenhum mentor por realmente falta de oportunidade, falta de conhecimento. A nossa mente era muito fechada para isso, sabe? Eu costumo dizer que a Paty Lanches ela foi crescendo, mas ela foi crescendo de uma maneira um pouco desordenada. Eu digo muito para a Paty isso. A Paty ela se cobra demais, sabe? Ela se cobra muito. E eu falo para ela, a Paty Lanche, ela é uma empresa muito bem administrada. Muito bem administrada, muito bem gerenciada. Porque ninguém consegue permanecer saudável por 25 anos se não for bem gerida. Então ela é muito bem administrada. A Paty é uma ótima administradora, junto com todo o resto da equipe, sabe? É mérito de toda a equipe que contribui para isso. Porém, a gente cresceu sem perceber. Parece que foi ontem, Rafael, que a gente estava lá na barraquinha, cara. É um A gente não crescimento tem essa natural, noção. né? É uma É, coisa assim, vai aos pouquinhos, vai. exatamente. Bem orgânico, nada foi planejado, as coisas foram acontecendo. Entendeu? Agora, responde para hoje, quem vê vocês assim, né, graças a Deus, grandões, né, empregando um monte de gente, levando aí o sustento para um monte de família. Responde para quem está começando, para quem está ali, que ainda hoje vende um hambúrguer, um pastel. Vocês já pensaram em desistir, Paty? Você que lá atrás, lá, como é que foi isso? Já pensou em desistir, Paty? Várias vezes. Ontem, É normal, então? Normal. ontem, Já pensou assim, por que que eu não fiz um concurso? Por que que eu não peguei uma carteira assinada? Agora Normal. é Normal. normal isso. Normal. O pensamento é todos os dias, principalmente quando bate uma dificuldade, alguma coisinha ou outra, a gente pensa. sabe o que eu ouço muito, Rafael? A Paty falar para mim, ela fala assim: por que você não deixou a gente lá naquela barraquinha? Ela fala isso para mim o tempo todo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa é uma pergunta muito polêmica, mas ela ajuda a nortear quem está começando, tá? Na live passada a gente falou sobre na decisão de quando inicia um produto, uma operação ou vários produtos. E hoje eu vejo que o seu cardápio é gigante, né? Você trabalha com hambúrguer, você trabalha com açaí, pastel, crepe e mais algumas coisas que eu vou esquecer e tá tudo bem. Mas seu cardápio você vende de tudo. Posso só fazer uma observação? Pode. Nós estamos fazendo uma consultoria agora, né? A gente contratou uma consultoria. Nós não sabíamos quantos itens nós tínhamos no cardápio. Acredita? Eu vou E deixar a aí? Paty falar sobre isso. Não, mas é porque, olha só. Eu Deixa eu amo só meus... concluir, deixa eu só concluir Tá, a pergunta. A tá. pergunta é o seguinte: me responde uma coisa para quem hoje está começando. Se você tivesse que montar Pati Lanches hoje, você montaria com um produto ou você montaria com esse cardápio enlouquecedor que você tem? Não, eu não Desculpa. montaria com esse cardápio enlouquecedor que eu tenho hoje, tá? Mas, assim, também não montaria com um hambúrguer, mas, assim, igual a gente vai abrir o 40 agora, a gente vai levar algumas coisas para lá. É, Mas não igual tem na lanchonete, não. é. Não dá para ter um monoproduto. Mas, assim, quase 200 itens é surreal. É surreal. Só que Como tem é que. algo interessante Não, nessa é história. ruim porque a logística de compra, a logística É, de armazenar, armazenamento, né? é, Tudo complica, né? é. Então, assim, hoje, se você fosse montar o patilhão, você montaria ele, de repente, hambúrguer e cachorro-quente? Seria isso? Que aí os itens ali, eles... É bem interessante, sim, sim. Sim, principalmente se for nos trailers, no trailer. Tipo, hambúrguer, cachorro-quente e batata frita. Porque muita coisa acaba atrapalhando também, né? É, Requer mão de obra. Requer Também. muita mão de obra. Equipamento também, né? é bem Exatamente. difícil. Ó, Exatamente. chegamos aí a 40 minutos de live, nossa previsão é finalizar aí às 8 horas, então já falo para vocês que querem fazer uma pergunta
para esse casal maravilhoso. Já já a gente vai estar abrindo as perguntas Minha. aí. Tem um balãozinho com interrogação. Clica ali e deixa a sua pergunta ali, tá, gente? Que já já a gente vai abrir e vai estar passando essa pergunta aí para esse casal maravilhoso aí estar respondendo. Então, hoje, se fosse montar, montaria é, é, só ali com um cardápio mais enxuto, com alguns poucos itens, né? Então, Sim, seria o melhor hoje. reduziria bastante. Mas é interessante esse cardápio extenso, sabe por quê? Os indicadores às vezes mostram para a gente lá assim, ó, vocês têm um item que vende para duas pessoas. Só tem duas pessoas que compram aquele item. Aí a consultoria fala para a gente assim: por que vocês não tiram isso do cardápio? Aí, não, mas esses dois clientes amam esse produto. Então eu não posso deixar esses dois clientes na mão. Faz sentido, né, Então, cara? isso é muito engraçado. O zelo que tem, sabe, pelos clientes. Isso é Mas eu muito acho, mas eu cuidado. acho, eu acho que faz muito sentido porque são clientes, né? Isso é muito interessante, cara. É muito bacana. O olho dela brilha falando nisso. Ah, nos Acredito. clientes. Ó, a Keline falou aqui, ó, amo fazer parte dessa equipe, aliás, mais que uma equipe, uma família. Lindo, muito legal isso, gente. É, já. O Lobato aí, ó, maravilhosos. A Galera Hanna, acho que é a forte, hein? Ana Fefe falou, ó, sou caçulinha da família e tô amando fazer parte desse sonho que é uma grande história Linda. hoje. Papagaios? Sim. Que legal, É, gente. família, né? É. Ó, Crepe Supremo. Sou CLT, passo todos os dias por Itaguaí no quilômetro 32. Devido ao trânsito, nunca pude perceber a Pati Lanches. Crepe Supremo existe há 4 anos. Penso em deixar o CLT, mas falta mão de obra para me ajudar. Crepe Supremo, é normal, tá? Essa é a dificuldade de todo mundo. No início, isso é um pouco mais complicado mesmo, tá? Quando você o seu primeiro funcionário, ele de fato é o mais desafiador, porque você acha que você não vai ter dinheiro para pagar, você acha que a conta não vai fechar. Então, te aconselho a começar ali com o freelancer, por mais que fique mais caro, tá? Mas você contrata ele no sábado, contrata ele na sexta e sábado, os dias de maior volume, também para te ajudar ali a ter um pouco mais de contato com o cliente. O cliente ele não se conecta com o teu produto, ele se conecta com você, É ele se conecta verdade. com pessoa. Então é muito importante que se você é a cara do teu produto ali, você sair um pouco para conversar com teu cliente, saber como é que está sendo a experiência dele com o teu produto, se está bom de recheio, temperatura, o atendimento. Então, assim, é importante que você faça, que você dê esse pontapé, tá? Mesmo que você troque dinheiro no primeiro momento, mas é investimento. Você tem que fazer, você tem que sair da inércia, tá? Então, assim, super importante. Sacolé Gourmet. Rafael, parabéns pela ideia em fazer a live com pessoas tão inspiradoras. Obrigado. Realmente, eles são maravilhosos. Sou suspeito a falar, né? Boa noite, meu nome é Felipe, um dos colaboradores da Parte Lanche. Gostaria de deixar um comentário. Pode deixar, Felipe. Se quiser deixar aí uma pergunta também. Perfeitos. Toda hora tem show, Felipe falando. Toda hora tem. É a frase icônica do meu sogro. É, o fundador. Toda Ah, hora tem. Ele era o fundador, agora ele é o afundador, que ele só come. É, ele é do conselho, ele é do conselho agora, né? é. Desse jeito. Ó, o rei do bingo. Up, melhor, sou cliente desde que. Ah, sim, ó. Up é a melhor. Sou cliente desde que era Shop Trailer. Para quem não sabe, antes de ser Up, fábrica de trailer, a gente chamava Shop Trailer, né? Eu tinha uma sociedade, essa sociedade se desfez e aí eu montei a Up Fábrica de Trailer. Então vamos lá, já estamos aí na reta final, temos uma já pergunta aqui. Antes de abrir a caixinha de pergunta aqui, eu queria saber como é que vocês conheceram a UP, né? Tem aproximadamente um ano aí que a gente tem, né? Um ano e meio mais ou menos, desde o primeiro projeto que vocês Mais fizeram com a É. gente. Queria saber como é que vocês conheceram a UP. Foi pelo Instagram? Foi uma Olha, eu vou falar, indicação? só falar um Ah, pouquinho antes. Dudu, né? Dudu e Anderson, né? Mas assim, um pouquinho antes, porque nosso nome foi levado lá dentro da cervejaria Ambev. Para muitos que acham que a gente que foi procurar, não foi, não. Lá mesmo, os funcionários de lá Tem falaram um quadro lá. que tinha um quadro de recomendação. Então, entraram em contato com a gente, o responsável de lá, chamando a gente para ir lá, porque queria falar com a gente.
para colocar o food truck lá dentro. Tinha um food truck. Foi aí que começou. Porque nós só tínhamos o da praça. Só esse. Então, pra gente, se tinha um food truck para poder estar levando lá para dentro. Lá para dentro. Aí a Entendi. gente tirava da praça. Aí aqui o pessoal da praça ficava sem lanche, a gente levava lá para dentro da Ambev quando chamava. Aí o pessoal Né? da praça começou a reclamar, né? Ficou sem lanche, Lógico, né? porque aí chegava quinta, cadê? Não tava, né? É verdade. Aí foi aí que o O Cadu, Cadu, batata do Tuxê, daqui da praça. o Cadu fez com você. Aí nós Sim, fomos o até Cadu. ele, a gente perguntou. Legal, Cadu, legal. gente boa, nossos parceiros aí também. Desde então a gente Na- não se largou mais, Rafael. Maravilhoso, Cadu. Obrigado, obrigado. Cadu, Vamos gente. lá, eu vou abrir aqui agora a caixinha de perguntas, tá? Primeira pergunta é do Lobato, tá? Ai, Ele pergunta o seguinte: qual que é o pior dia da semana? O pior dia ali de movimento, né? Tem um pior dia da semana? Depende do sentido. Pior dia em questão de muito movimento ou de pouco movimento? Aí vai Deve ser depender. questão financeira, né? Acredito que seja É, questão financeira. Então, assim, vamos considerar o pior dia em relação ali de faturamento. Qual que é o pior dia? Existe? a parte. oscila muito entre É, terça, quarta e quinta. Entendi. São esses 3 dias, oscila muito. Tem dia na, que. na realidade, eu acredito que terça e quarta e quinta é mais para manter o cliente. Isso. A gente mantém a estrutura funcionando, girando, para manter o cliente. Para o cliente saber que a parte lanche está aberta. Se eu decidir ir lá hoje, está aberta. Mas o foco mesmo de Porque modo é uma das coisas que é a final de gente, que semana. até firmou a gente até hoje é isso. A gente nunca fez assim, hoje tem festa de fulano, vamos fechar, né? É, Hoje o movimento mais devagar, vamos fechar. Não, tá ruim ou não, a gente abre. Então o cliente compromisso com sabe o que a nosso gente vai estar cliente. funcionando, É entendeu? uma coisa que meu falecido pai me ensinou. Quando você tem comércio, você tem que estar ali, independente de É, É, qualquer isso aí. coisa. É desse jeito. é isso aí. É o compromisso com o cliente, né? Acima de tudo, né? Compromisso com o nosso Sim. trabalho e compromisso com o cliente. Eu, por exemplo, eu sou um cliente que se eu sair de casa para ir no Pátio Lanche e estiver fechado, eu vou ficar muito triste, né? Porque você sai de casa, você coloca na sua cabeça, hoje eu vou comer um lanche Exatamente. maravilhoso. Cria uma E é expectativa, frustrante né? você chegar lá e tá fechado porque foi fazer um evento. Então eu Aí na converso próxima muito. vez você vai, antes de você cogitar aí, você vai pensar melhor em não, porque eu não sei se vai estar aberto ou não. Não, e é aquela coisa assim, com todo respeito, a gente tem que falar abertamente, né? Acho que a live é para isso, a gente Sim. falar e tocar na ferida. E eu falo muito com o meu cliente, cara, eu vou lá comer com a parte de lanche. Tá fechado, eu vou em outro lugar. E aí É, você abriu um precedente para eu conhecer sim. um outro lugar. É. E aí eu Você passa, conheci, Exatamente. você não gostei, passa a você ser já, mais a no primeira mínimo você opção, né? dividiu. No mínimo você É. dividiu, É. né? Então Você assim, passa a ser a primeira opção. quer fazer evento? Legal. Mas mantenha ali o ponto fixo. Chovendo, frio, sol, É isso aí. desse jeito, né? Gente, vamos lá. O Luiz Cláudio. Vem para melhor. Parte lanche sucesso no Rio de Janeiro. Isso aí. Luiz, Ó, a Gabriele falou aí, ó. Jogador. Cadu, gente boa demais. Super concordo. São maravilhosos. Claudinei dando boa noite aí. Matheus chegou aí também, ó. Melhor lanche do quilômetro 32. Vem pra Parte Lanche. A galera tá que tá, hein? A gente também fica triste. Sim, normal, fica. Vai lá comer, não tá aberto, a gente fica Sim, triste, né? sim. É normal. Vamos para a segunda pergunta. É, Como está a ficha técnica? Conseguiram implementar? Essa pergunta eu não faço ideia por que ela deve ser o Léo que perguntou. Não, não, perguntou. esse é o Matheus. Matheus, sabores de dona? É do sabores de dona, não, Matheus? Isso, sabor de Isso. dona. Ele perguntou: como está a sua ficha técnica? Conseguiram implementar? Conta pra gente aí. Então, Matheus, a gente está no caminho, já tá bem avançado essa questão. A gente está organizando isso aí, né? O pessoal da consultoria aí, o Fio e o Léo, que tava aí na live também, tá nos ajudando muito. Então, assim, hoje o pessoal já está bem organizado, a equipe já tá tendo um controle, a gente já consegue ter um controle disso. Porque, assim, são muitos insumos, né, Rafael? Um exemplo, um Sim. X-tudo, ele leva milho, ervilha, batata palha, é muita coisa fracionada. E a gente compra em grande volume. Então, Deixa assim, eu fazer, deixa eu sim, fazer uma pergunta, só para o pessoal ter uma noção, assim, para deixar a galera. Quantos quilos, vamos colocar assim, bacon? Quantos quilos de bacon. bacon a Pati Lanches usa por mês? Mais ou menos, dá um chute. Eu, ó, eu acredito que hoje passa de 2 toneladas. Gente, vocês entenderam? Passa um pouco de Duas 2 toneladas. toneladas de bacon. É.
São aproximadamente 2.000, É 2.200 de quilos. arrepiar. Eu tô perguntando isso porque eu já perguntei e ele já me respondeu antes. Eu já sabia disso naquela vez que a gente conversou lá embaixo. Lembra Sim. disso? Lembro, lembro. Gente, parou, parou. A gente está falando que há 25 anos atrás ela vendia um hambúrguer e comemorou quando passou a vender cinco. É E verdade. hoje eles consomem 2 toneladas de bacon. É um caminhão de bacon É. a Patilanche. Tem noção? E é um bacon saudável, tá? O pessoal pode ficar tranquilo. É incrível, gente. Cara, super parabéns. Eu vou aqui pegar mais uma pergunta aqui. Gente, aproveita, tá no finalzinho, 9 minutos aí pra gente finalizar, tá? Ó, o Lobato perguntou agora qual que é o dia mais agitado na Patilanche, dia de maior movimento. Sábado e domingo. Doideira. Eu acho que o domingo é mais. Domingo é mais. É, porque o É. pessoal sai da igreja. Eu Isso acho que que eu é ia porque falar, tem muita gente saindo de igreja querendo Sim, fazer, sim. né? é o movimento mais centralizado naquele horário. É. O horário, o de pico é maior, especificamente ali no determinado horário. Ó, Acho a que Kelly domingo. fez uma pergunta aí, ó, bem interessante. É, pensa em contratar jovem aprendiz? Já pensaram nisso? Nós temos. Nós temos. Olha aí, ó. Temos um de 16, temos que dois de 17, não, três de 17. Pô, que Nós legal, temos. parabéns. E quem quiser, gente, tá fazendo parte da família Pati Lanches aí, chama do direct, fala que participou da live, que de repente tem oportunidade para vocês que eles estão aí em constante crescimento. Vamos Aí, lá, Kelly, já fala para ela ir lá. deixa eu ir para outra aqui. Vamos lá, ó. Crepe Supremo. Faço eventos há 4 anos. Há 4 anos. Clientes perguntam onde fica a loja. Não tenho. Será que está na hora de eu abrir uma loja? Deixar essa pergunta para vocês. Vamos lá. Tem que fazer um cálculo, tem que analisar realmente a estrutura. Não é fácil, né? A gente não pode vender uma ilusão aqui. Não é fácil. Vale a pena? Vale, mas tem que realmente fazer as contas direitinho. Vamos lá. Hoje, eu montaria uma estrutura de food truck. Não é porque eu estou na sua frente, não, tá, Rafael? Verdade. Não é não. Porque uma loja física hoje gera um custo fixo muito alto. Fora que food truck também você pode, né? Entendeu? Muito alto. Como ele já faz evento, como ele já está nessa área do evento, É o muito food bom. truck poderia facilitar. Entendeu? Poderia ajudar ele mais. E Gi, querendo ou não, ele vai ter um ponto fixo. Ele vai ter um ponto fixo. Porque hoje em dia é aluguel, né? Se não tiver um local próprio, tem que pagar um aluguel, conta de energia, água, IPTU. Então, tudo isso aumenta o seu custo fixo, fora funcionário. Já o food truck, às vezes você tem condições de botar numa praça pública, algumas coisas são minimizadas aí, entendeu? Então, assim, eu hoje optaria pelo food truck. No entanto, que nós temos a pretensão de franquear a marca Patilanche. É um projeto, a gente está estruturando a empresa hoje para isso, vamos formatar esse modelo de franquia e eu vou franquear food truck. Entendeu? Pode acontecer de quem tiver uma estrutura maior, uma condição financeira melhor de montar uma loja, a gente entrar junto, mas hoje eu priorizaria o food truck. No entanto, que no quilômetro 40 a gente está montando em conjunto lá container com o food truck. E é um terreno de quase 1.000 metros quadrados. Daria para Então, construir um prédio lá. hoje, para você montar aí uma loja de aproximadamente 10 metros quadrados, eu acredito aí que você precisa aí de em torno de 100 a 150 mil aí para montar uma loja normal, né? Porque tem aí sistema de exaustão, É, parte ali de fachada, essas coisas são bem caras, e é, está fazendo obra no imóvel de uma outra pessoa, né? Então, assim, exatamente. então tem aluguel, como você falou aí, realmente o food truck é uma opção hoje que está, sobretudo no Rio de Janeiro, muito caro, né? O imóvel para alugar, realmente o food truck é uma ótima opção. Eu não estou fazendo merchan, não, tá? Eu estou falando Oh, uma realidade. a conta não fecha, né? É. Vamos partir aqui, mais uma aqui, ó. A Cíntia perguntou um conselho, isso aí já é para o finalzinho ali, né? Mas um conselho para quem está começando. Acho que é quase que uma regra geral. Não desista do seu sonho. Eu acho que é o que a Paty falaria também.
Não desista do seu E outra sonho. coisa, focar em algo que você faça mesmo de melhor, É isso aí. sem pensar, porque fulano deu certo, eu vou fazer igual fulano. Não, pense igual você. Uma coisa que meu irmão falava muito no início, porque como na praça tem muita barraca, então às vezes o preço elevava das coisas, aí ele falava que tem que aumentar. Aí eles, né, combinando. Aí eu falava, não, porque senão o cliente não vai comprar mais aqui, vai comprar com fulano. Aí meu irmão sempre falou isso. A gente tem nosso valor, cara. A gente tem nosso valor. Entendeu? Sim. Olha o nosso lanche, olha como é que a gente faz. Então a gente sempre procurou olhar pra gente, sabe? O que dá pra melhorar aqui? O que Qualidade. dá pra melhorar? Vamos melhorar aqui. E não pensando, mais fulano, não. Isso é uma coisa que sempre deu muito certo. A gente sempre procurar olhar pra gente e ver o que dá pra melhorar, sem pensar no que o outro, que o que deu certo pro outro, deu pro outro. Né? Então você tem que focar naquilo que você vai fazer. É isso aí. Eu costumo dizer, falo muito isso lá com a equipe, que a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo, né? Então, É. assim, quando a gente foca na gente, a gente é melhor do que a gente mesmo, a gente acaba deixando um pouquinho ali a concorrência, porque, cara, concorrência tem muito, né, cara? Então, Muito, muito. ó, a Fabi, que é a Fabiola, que é da nossa equipe lá, falou que história linda, realmente concordo. Bruno também dando palminha aí, ó. A Kelly, ó, ano que vem minha filha faz 16 anos. Vai lá, Kelly, vai lá. Ó, a Gisele falou aqui, ó. Eles não mudaram a qualidade, tudo top. E tem um açaí batido maravilhoso. Já vou perguntar desse açaí aí Apaixonada. já, vai dar tempo de perguntar, que eu quero saber como é que o açaí entrou na vida de vocês. Agora vem o Eu sei que Jonas. Aí é do tem, eu Jonas. sei que tem uma conexão aí com o açaí, mas já já eu vou te perguntar. O Luiz Cláudio falou: se você comprar um hambúrguer normal, já vem bacon. Se pedir um X-Bacon, vem um porco. Sucesso. Temos uma pergunta aqui do Everton. O Everton está sempre prestigiando nossas lives, não perde uma. Obrigado aí, o Everton. Como é feita a gestão financeira da Pati Lanches? Teve que fazer um curso? A gente aprendeu no dia a dia, Everton. Foi no dia a dia, errando, aí tropeçava, levantava de novo e foi aprendendo. Hoje a gente está buscando ajuda, tá? Hoje, como eu disse anteriormente na própria live, a gente cresceu de uma maneira meio orgânica, desordenada. Então hoje está precisando buscar ajuda. Só um conselho: não misture suas contas pessoais com os seus É negócios. verdade. Não misture. Seu negócio tem lá os gastos, a despesa dele e sua conta pessoal, É. né? Suas contas Isso é pessoais. um erro que nós cometemos e hoje a gente está No ajustando início isso era também. muito isso. A gente É. misturava muito. Foi aí Só, que a gente. só que hoje a gente está investindo alto, consultoria, implantação de sistema, sistema de gestão, fluxo de caixa, tudo isso. Como o Matheus perguntou, né? Ficha técnica, tá ali já, sabe, caminhando ali, sabe, rodando bem a ficha técnica. Então, assim, agora a gente está implementando vários sistemas dentro da própria linha de montagem ali na cozinha para melhorar o delivery. Não, a gente vai comer um Assim, dia, né? então a gente tem buscado ajuda sim, tá? A gestão hoje tá implantando um sistema, então a gente tem buscado ajuda e tá facilitando. Só que a Paty é uma ótima administradora, então isso ajudou, isso já tá no sangue dela também. Braba pra caramba, né? Ela é braba. O Luiz Cláudio falou, super concordo com o Luiz Cláudio. Alô, Festival do Podrão, em várias regiões. Só acho que estão perdendo um lanche excepcional, eu também acho. Vou conectar vocês dois, sabe? O Everton falou aqui, eu acho bem bacana. O Everton falou, quebrei 3 vezes, vou tentar a quarta. Cara, isso aí também é bacana, tá, o Everton? A gente tem que ter resiliência, tá? E eu acho importante você entender o que fez você quebrar essas outras vezes, É para verdade. você não cometer os mesmos erros, Exatamente. né? E uma coisa que eles falaram aqui é super verdade, né? Eu falei isso na live passada, e para quem não estava na live passada, eu vou repetir hoje aqui. O rapaz lá do velho da Havan, que ele fala que é assim, né? O velho da Havan, o Luciano Hang, ele fala CNPJ rico, CPF pobre. É isso aí. CNPJ rico, CPF pobre, né? Então, Exatamente. assim, a gente tem que colocar o dinheiro da empresa na empresa, Sim, né? é isso aí. E não desiste não. Não desiste não, vai para cima. Sim. E, mais uma vez eu falo, Everton, identifique o porquê que você quebrou, tá? Para você não cometer os mesmos erros agora na quarta tentativa, tá? Verdade. Identifique os erros, corrija esses erros para você começar já em outro patamar, que aí a possibilidade de você quebrar pelos erros ali, você já descartou, É entendeu? verdade. E outra coisa, cara, começa pequeno.
tá? A gente vê patilantes com trailer de 4 metros, 5 metros, não sei quantos metros, um container gigante, né? Uma loja. Aí a gente tende a achar que a gente tem que começar grande, porque o Não, nosso concorrente é grande. Não precisa. sem Não pressa. precisa. Você pode Sem começar pressa. pequeno. Eu falo muito isso lá na empresa, quando o cliente vai comprar, eu vejo que ele vai se endividar todo para poder comprar um trailer grande, porque ele sonha grande. Não tem problema sonhar grande. Mas o primeiro passo, ele tem que ser de acordo com o tamanho do que você pode dar ele de passo. Não E, Rafael, adianta. Oi. eu posso fazer um adendo rapidinho sobre essa questão de concorrência? Eu tenho um posicionamento em relação a isso. Quem faz a concorrência não é o comerciante. Nós, comerciantes, não temos que concorrer uns com os outros, porque isso provoca divisão. E nós deveríamos ser um pouco mais unidos, sabe? Compartilhar ideias, sabe? Porque quem faz a concorrência é o cliente. Porque o cliente, ele decide naquele dia o que ele quer comer. Às vezes ele não quer comer hambúrguer, então ele vai comer uma pizza. Aí no outro dia ele não quer comer uma pizza, ele quer tomar um açaí. Aí no outro dia ele não quer o açaí, ele quer um crepe, ele quer um caldo. Né? Ou no outro dia ele quer jantar. E tá tudo certo. Então, assim, o comerciante, o empreendedor, ele não tem que ficar se degladiando um com o outro. Preocupado um com o outro. Ele tem que se preocupar em fazer sempre o seu melhor, focado no seu produto e focado no cliente. Eu super concordo e eu vou além. Tem comerciante que fala assim: ah, comprou a batata frita lá do outro lado, tá vindo comer aqui, usar o meu ketchup. Gente, tá tudo Poxa, bem. é isso aí. Cara, É uma isso hora aí. Tem vai ser gente que assim, pede, outra ó, hora vai. Ah, tem mas gente que comprou a pede pizza. açaí, ó, tem gente que pede açaí e bota assim, ó, mandar a maionese temperada. Que bom, sinal que sua Porque maionese é comprou a batata lá maravilhosa e no tá tudo sushi, bem. entendeu? Pede açaí com a gente, aí pede para mandar maionese temperada, porque comprou a batata lá no Cadu, entendeu? Gente, olha só, reta final, tá? Já extrapolamos nosso horário. A Cíntia falou que já quer a mentoria da Paty. O Overdone, Supremas Dog, cliente nosso lá, lindos, maravilhosos. Overdone, boa noite. Agostinho falando em melhor lanche da região. A Agostinho é brabo lá na entrega. Nossos entregadores são os melhores, Rafael. Melhor. Quantos entregadores? Fala, só para o pessoal Acho que saber. 12, eu acho que Não, 12. estamos com enciclopédia? Ah, rapaz, acho que tem São uns 15, 16. 16 entregadores. Perdi a Já conta. até perdeu a conta. Esqueci finalmente. Maravilhoso isso. Quando começa a perder a conta, é que o É, sinal que tá são bom. 16, Ó, 17, eu acho. É depois te verdade, conta. esqueci. Ó, gente, sinal de que não foi nada combinado, tá vendo? As Nada, perguntas, tudo, esqueci. né? Vamos que vamos, ó. Overdone Grill, obrigado pela visita. Eu que agradeço, ô Ives. Ó, gostou do lanche? Maravilhoso o seu lanche, Ives. Ó, vou falar que agora do lanche do Ives, um hambúrguer que eu comi lá, eu comi o de cheddar, tá? Lanche bem molhadinho, do jeito que eu gosto, tá? Ó, o Everdone Grill falando, comecei pequeno. É isso, é É isso sobre aí. isso, É sobre isso. tá? É um Eu passo de cada tenho, vez. tenho uma frase que o amigo fala, o Gilmar, amigo, fala que elefante nasce pequeno, e é desse jeito. Verdade. Ó, o Luiz Cláudio falando, ó, iguarias não, faltam lanches para casa, dia da semana, parabéns para Emerson pelo pensamento e palavras, show! Gente, obrigado aí. Tem duas perguntas aqui. A gente está extrapolando o tempo. Eu não gosto de extrapolar o tempo. Vamos lá. Últimas duas perguntas. Pati Lanches no shopping. Um sonho que vai se tornar realidade? E aí, vamos para shopping, Não, gente? não começa. Vamos, Renan, Ó, o vamos, Renan que pergunta de Renan, perguntou. Renan, depois te pego, Renan. vamos, mas no um futuro ainda distante, a gente tem esse projeto sim, mas para daqui uns 5 a 10 anos. Do projeto dele. Daqui uns 5 a 10 anos, quem sabe, a gente vai. Vamos Ó, tentar incomodar, tentar fazer cosquinha em alguns aí. gente, eu tô gostando da qualidade da pergunta, porque assim, são perguntas técnicas, É, podem perceber, ó. Felipe perguntou aí, ó, boa noite. O que você acha sobre os funcionários que são organizados e os que não são? Qual que é o impacto? Então tem um funcionário que é mais organizado e tem um funcionário que é desorganizado. E qual o impacto dessa organização barra desorganização para qual o impacto para a operação de vocês? o que que acontece? Hoje, claro que sempre vai haver ajustes a serem feitos. Estamos falando de 60 pessoas, 60 cabeças diferentes. Mas a gente busca. Fora os entregadores, né? Não, acho que já com os entregadores, eu acho.
Mas, enfim, a gente procura manter uma organização. Até eles, tá? Nossos entregadores são Assim, os nossos tudo bem. entregadores hoje, eles só andam com todas as motos, não fazem barulho, não tem nenhuma moto barulhenta que faz randandan, capacete, calça, calçado, identificados com a blusa da Patilanches, a mochila é da Patilanches. Então, assim, os nossos clientes, quando vão receber os nossos produtos, eles sabem que quem está chegando lá é um dos nossos entregadores. Então, assim, sem o que falar, educação, respeito, a gente tem uma equipe muito boa. E também dentro da operação interna, a gente tenta manter uma cultura de uma organização, a gente cobra bastante. A gente agora está formando bastante líderes e esses líderes estão buscando seguir esse modelo, está dando certo. O pessoal também está recebendo muito bem isso. Então, assim, realmente, uma equipe desorganizada gera um impacto negativo muito grande. Porque imagina, chegar na sua casa, duas pessoas numa moto fazendo uma entrega. Você fica um pouco preocupado, né? Tu não sabe. Então, assim, lá na Patilanche, quando chegar na sua casa, vai estar uniformizado, com a mochila, calça, capacete. Então, você vai identificar, não é da Patilanche. Quando vai... Ontem mesmo, engraçado falar nisso. Ontem teve um cliente que ele foi filmar a nossa cozinha. Ele perguntou se podia filmar a nossa cozinha. Ele falou, eu amo ver essa correria. E assim, é uma desorganização organizada. Porque cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o que tem que ser feito. Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero aqui aproveitar para poder agradecer a toda a equipe Patilanche. Ninguém constrói nada sozinho, Rafael. Verdade. Desse jeito. Ó, o Overdone Grill, o Ives, falou que o nome do hambúrguer é o Overmelt. Maravilhoso, tá, gente? Recomendo. A Alessandra falou aqui, ó. Cliente compra o lanche, leva o refrigerante de outro lugar e ainda pede copo descartável. É desse jeito. É daí pra melhor, gente. É desse jeito. Faz parte. Ó, Mac Pate Feliz, olha aí, ó. Ó, tá chegando as ideias, hein? Desse jeito, ó. O Augustinho falou aí, ó. Gente, vamos encerrar aí, ó. O Augustinho falou, equipe nota 1000, Faz parte equipe de do... milhões. A É sobre equipe isso. Então, é assim, muito bom. É muito bom ter vamos essa equipe. já caminhar para encerrar, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo aí, né? Agradeço imensamente a equipe, lembrando do Rodrigo e do Jonathan, que não estão aqui presentes na live, mas fazem muita parte dessa história. A Né? gente querendo ou não, assim, graças a Deus hoje, a nossa família, o Rodrigo tem a esposa, agora a filha do Rodrigo também, minha sobrinha, aí tem o Jonathan, a esposa, meu sobrinho, meu filho, minha mãe, meu pai, Nora. Graças a Deus. Nora. Tá todo mundo. É a típica empresa familiar, né? Familiar, literalmente. Literalmente. Ó, e só para ressaltar algo em relação ao Rodrigo, o Rodrigo ele faz aniversário de casamento essa semana. E pela primeira vez ele está viajando para passar 3 dias fora para curtir com a família. Para você ver o compromisso. Pela Legal. primeira vez o Rodrigo foi passear depois de mais de... Esquece. Desde quando ele casou. É a primeira vez que ele... tirando a lua de mel, a primeira vez que ele viaja para curtir o aniversário de casamento. Que legal, então, assim, cara. É correria. A chapa é quente. A chapa é Que quente. legal. Então ele vai ficar 3 dias sem falar comigo, né? Sim. Ele vai esquecer. Fica tranquilo que ele vai esquecer que tu chamou Tô ele. brincando que nem ele nem fala comigo. Quem fala comigo, quem puxa a minha orelha é o Jonathan, nem ele. Que bom, né? Que o Jonathan é mais tranquilo, o Rodrigo é mais brabo, né? Então, assim, quero agradecer aqui mais uma vez a participação de vocês, agradecer a minha equipe maravilhosa que permite com que essa live semanalmente, esse projeto maravilhoso de levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Olha, o rapaz lá de Pernambuco falando aí que assiste as nossas lives e assim, a gente fica super feliz, né? Eu fico orgulhoso. É um projeto antigo, muito que o pessoal falava, poxa, Rafael, vim comprar um trailer e uma consultoria. Né? Pô, Rafael, você fala de todos os assuntos, todos os produtos, todas as operações, então vamos trazer isso, vamos canalizar isso para o bem, vamos trazer isso para outras pessoas que precisam, né? Então, assim, finalizando aí, ó, Caroline, eu amo essa empresa, Gabriele, trabalhamos e aprendemos muito com eles. Ó, Nessa falando, amo a empresa que eu trabalho, gente. Cara, na live, essa galera não precisa estar falando isso. Você está falando é porque é verdade. E o Emerson falou uma coisa ali quando a gente falou sobre os funcionários, né? Que é a cultura.
A cultura quem implementa é a gente que é dono, mas quem mantém a cultura são os funcionários. Não Verdade. adianta que se você não tiver o funcionário que está ali dedicado a Aliado, né? manter a cultura ela não se estabelece. Então, falo Verdade. isso lá na equipe. Então, queria agradecer a equipe Up Fábrica de Trailer que proporciona essa live, tá? Porque parece que a live está aqui e tal, mas não sabe o que que foi aquela semana ali. Paty, manda foto, vamos conversar sobre isso e aquilo, vamos fazer um Verdade. teste de conexão, isso e aquilo. Então, assim, não sabe o que que tem por trás para essa live estar acontecendo, né? Maravilhoso, né? Do hospital. É, Vou verdade. deixar um espaço para vocês agora agradecer também, né? Se vocês quiserem, considerações finais, palavra de vocês. A gente quer agradecer o convite, né? Foi Deus que colocou você em nossas vidas, graças a Deus, tem dado super certo, né? Agradecer a todos que estão na live, todo esse carinho. E que nossa equipe Patilãs, amo vocês que estão aí, Vanessa, Gabi, Agostinho, todo mundo, todo mundo. Não vou falar nome não para não esquecer de ninguém. Tá? E todos vocês também estão aí participando da live. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho também, né? Contando um pouquinho da nossa história. É isso, Faltou muita coisa, né, Rafael? Mas tá bom. é isso Com aí. certeza a gente vai ter que fazer outra live e dessa vez a gente vai trazer o Rodrigo e o Jonathan eles se defenderem, né? E assim, lembrando, gente, que essa live vai ficar gravada, então quem não conseguiu assistir, perdeu um pedaço por algum motivo, ela vai ficar gravada, vai ficar tanto no nosso feed quanto no feed do Partilães. Então, quiser depois estar revendo um pedacinho ou outro aí que perdeu, ou assistir a live toda, muito conteúdo, muita informação, muita capacitação com esse casal maravilhoso. Agradecer a Cintia, sua esposa, que fez aquela negócio daí, da parte lanche. Como é que é o nome? É Abadá, Maravilhosa. né? É Avatar. Avatar. Avatar, É, isso aí, isso aí. amei. Show de bola. Gente, agradeço a todos que participaram da live. Um grande Não, abraço. Emerson, cara, nem sem palavras, né, por você. Paty, mesma coisa. Casal lindo, maravilhoso, família linda. É recíproco o Rodrigo, sentimento, o carinho, Rafael, é recíproco, você sabe disso. com A tua certeza. equipe Up Trailer. Assim, eu só quero frisar mais uma vez, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, sabe? A família Patilante, todos da família que têm contribuído para gerar esse crescimento na empresa, mas principalmente a todos os nossos colaboradores, sabe? Todos, todos, todos. E realmente ninguém consegue construir nada sozinho. E se nós temos avançado, se nós temos crescido, é porque temos pessoas do nosso lado. Eles não estão por trás de nós, eles estão ao nosso lado, eu construindo a amo parte essa lanche, equipe. construindo uma história. E a gente não faz isso por demagogia, não. Eles sabem disso. A gente luta por eles. Tem uma frase que eu odeio que o Rodrigo fala, que a gente não trabalha para ser rico. A gente trabalha para compartilhar aquilo que a gente conquista com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu odeio, porque eu pensava que eu trabalhava para ficar rico. Mas hoje eu já entendi e aceito e está tudo certo. Então a gente trabalha para compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso lado. Com certeza, e vamos estar sempre dividindo esse ensinamento, né? Essas conquistas, dividindo com outros que estão começando, porque assim, eu falei isso na live Isso. passada e é uma verdade. Depois a gente até conversou, o Fernando e a Larissa, a gente conversou depois no off, né? Que hoje, para quem está começando, a pessoa que tem um trailer ou dois trailers, né? Ele tá lá em cima, ele tá lá no alto. Só que a Verdade. pessoa que tem um trailer hoje, se for olhar para a Paty, fala assim: caramba, a Paty já está lá anos-luz na minha frente. Mas então a gente vai ser sempre referência para alguém. A gente Sim, vai ser sempre exatamente. inspiração para alguém, né? Exatamente. Ó, Renan Guimarães, estamos juntos, família Paty Lanches. Não, fecha Galera mesmo. aí participando. Então agradeço mais uma vez a todos que participaram. Emerson, Pati Lanches, não tem como te chamar de Pati, cara, desculpa. Emerson, Pati, Rodrigo, Jonathan, vocês são maravilhosos, a equipe é a galera que trabalha no Pati Lanches. Um grande abraço e parabéns pelo Valeu, sucesso de Rafael. vocês. Obrigado. Obrigado, beijo no Obrigado por coração. tudo. Beijo. Família Up, Deus abençoe vocês cada vez mais. Verdade. 2 toneladas de É. bacon! Pra cima, saudável, bacon saudável. Tchau, Desse jeito. gente. Um abraço, beijo. Outro, meu Deus. Beijo no coração.